Bem-vindos ao podcast Contra Controle. Esta que vos fala é Josia Daiane Rocha, psicóloga, mãe atípica e completamente apaixonada pela causa do autismo. Eu não sei se você me acompanha há algum tempo, se você é novo por aqui, mas se você já me acompanha desde o começo, você deve ter notado que muita coisa mudou. Todo o nosso visual mudou, tá mais bonito, tá mais arrumado. O Contra Controle ele é feito por muita gente, incluindo a Milo, que é a nossa agência parceira responsável por toda a comunicação aqui do podcast e que criou todo esse visual lindo que temos hoje em dia. Para quem quiser conhecer a agência, eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do episódio. Ou se você preferir, você pode procurar eles lá no Instagram em @lab.milo com 2 L's. lab.millo. É isso, bom episódio. Olá, ouvinte do podcast Contra Controle. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Já faz um tempo, não é, que eu não posto episódio novo. Aconteceram muitas coisas de lá pra cá, muitas. E eu tô pensando seriamente em gravar um episódio bônus, inteirando vocês das fofocas, das novidades, projetos pro futuro. Mas eu não vou me ater tanto a isso, porque eu preciso apresentar o episódio de hoje, né? Afinal, já faz tanto tempo que eu não libero um episódio. E já que eu estou lançando um episódio depois de tanto tempo, o episódio tem que ser muito bom, tem que valer a pena. Mas eu, pelo menos, tenho usado muito essa rede social e ela tem sido disparado a rede social que eu tenho mais utilizado ultimamente. São vídeos curtos que são apresentados ali dependendo do que você acessa, do que você pesquisa, do que você interage. E a nossa convidada, ela tem uma página no TikTok onde ela conta toda a sua trajetória com relação à vida dela, as questões, os desafios, as conquistas e sobre autismo principalmente. A Cássia, ela tem essa página no TikTok e se você gosta de pesquisar coisas sobre autismo no TikTok, com certeza você já deve ter visto alguns vídeos dela. Ela é publicitária e ela foi diagnosticada autista aos 43 anos. E ela tem muito o que dividir com a gente. Não só familiares, como autistas que foram diagnosticados mais cedo, pessoas que foram diagnosticadas mais tarde e principalmente pessoas que estão nessa jornada de conseguir o seu diagnóstico ou pensando, será que eu sou autista? Será que eu devo ir atrás? Será que eu devo procurar saber? Será que eu devo pedir uma avaliação? Então, essa entrevista, esse episódio tá muito bom e eu recomendo fortemente que você escute até o final. Então, pegue seus fones de ouvido, prepare sua xícara de café e vem conferir esse episódio que ele tá riquíssimo. Esse é o Contra Controle. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito, Cássia, de você ter topado participar desse episódio de podcast. Eu preciso confessar que eu já acompanho você há algum tempo pelo TikTok, eu gosto muito dos seus vídeos e que eu pensei, nossa, se eu mandar mensagem para ela aqui no TikTok, ela não vai nem ver. Eu vou lá no Instagram, vou mandar mensagem, vou só mandar e sair correndo. Mas ela me respondeu e eu preciso confessar que eu fiquei dando pulinhos dentro da minha casa, porque eu sou dessas. Mas assim, eu tô muito, muito feliz de gravar esse episódio com você, muito feliz de você ter topado, e eu tenho certeza que esse episódio ele vai agregar muito, não só na minha vida, como nos ouvintes em geral. Eu não vou esperar mais, estou muito ansiosa, já vou fazer a primeira pergunta aqui. Você poderia, antes de tudo, se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho sobre você e já iniciando no assunto, como é que você descreveria sua jornada pessoal até o recebimento do diagnóstico de Meu nome é Cássia, eu sou publicitária, tenho 43 anos, recebi meu diagnóstico de autismo este ano oficialmente e tenho uma página chamada Literalmente, na qual falo sobre questões relacionadas ao diagnóstico tardio. Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada e diferente comigo, mas eu não sabia o que.
Então, na infância eu tinha muita crise, dificuldade para comer, só queria fazer as mesmas coisas, usar as mesmas roupas. Eu recebia muita orientação do que era para fazer e fui mudando meu comportamento aos poucos. Quando eu finalmente entendi o que era para fazer, eu fiz, e ainda na adolescência veio o meu primeiro diagnóstico psiquiátrico de depressão e síndrome do pânico. Eu passei os anos seguintes, as décadas seguintes, às voltas com medicamentos para depressão e eu nunca ficava bem, eu nunca ficava curada. Até que um dia, foi graças ao TikTok me mostrar algumas questões relacionadas ao autismo. Eu me identifiquei com várias delas, comecei a pesquisar, comecei a ver que fazia sentido. Tinha trocado de terapeuta há pouquíssimo tempo, levei a questão para ela e ela falou: é bem possível. A minha terapeuta falou que era possível e resolvemos investigar juntas. Depois de 4 meses de investigação, veio o meu relatório dizendo que, de fato, eu sou autista nível 1 de suporte com altas habilidades. Então, você foi diagnosticada como autista, nível 1 de suporte, mas também foi diagnosticada com altas habilidades. Fala um pouquinho pra gente quais foram alguns dos desafios específicos que você teve que enfrentar nessa condição de mulher autista que possui altas habilidades. Sobre os desafios de ser autista com altas habilidades e não saber disso, basicamente eu sou aquela pessoa que é vidente, que consegue enxergar os padrões e enxergar, entre aspas, o futuro, mas as pessoas não acreditam muito nisso. Então eu estava sempre usando aquela frase: eu te avisei, eu te falei. E normalmente eu tenho muita facilidade para aprender as coisas e não num processo formal de aprendizagem, eu tenho o meu próprio jeito de aprender. Só que às vezes eu preciso fazer algum curso para poder mostrar que aquele conhecimento veio de algum lugar, simplesmente para poder comprovar a veracidade daquilo que eu já sei. O mesmo acontece quando eu estou trabalhando. Então o maior desafio aqui é o da credibilidade de um conhecimento que eu não sei te dizer de onde vem. A gente sabe que o recebimento de um diagnóstico é algo muito marcante na vida das pessoas. O diagnóstico trouxe alguma modificação na sua vida? Como o diagnóstico afetou a sua compreensão de si mesma? Teve alguma modificação também na sua vida profissional ou familiar? Na prática, o que o recebimento do diagnóstico muda? Olha, o diagnóstico mudou tudo e não mudou nada. Eu basicamente continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, só que com muito mais leveza. Eu finalmente consegui perdoar a minha infância. Eu tinha muita vergonha da minha infância, porque se eu for trocar em miúdos, eu tinha todo o comportamento de uma criança autista, mas eu não tinha nenhum problema no desenvolvimento intelectual. Então, era ter um corpo de autista com uma cabeça que não tinha problemas de desenvolvimento. Eu percebia todas as minhas falhas, todas as minhas gafes, todas as minhas incompetências e morria de vergonha disso. O diagnóstico me fez perdoar a minha infância, me entender melhor e agora respeitar mais os meus limites. E com isso eu consegui, inclusive orientada pelo psiquiatra, a deixar os remédios, de antidepressivo. Como você descreveria o seu entendimento sobre o autismo antes do diagnóstico e agora? Como isso evoluiu ao longo desse tempo? O meu entendimento do autismo mudou radicalmente quando eu comecei a entrar em processo de investigação, porque eu também tinha aquela imagem estereotipada de que o autista é aquela pessoa que não olha nos olhos, que fica se chacoalhando, que não consegue trabalhar, que não consegue estudar. Então, eu só fui quebrar esse estereótipo ao ver conteúdo de pessoas autistas nas redes sociais e me identificar muito com ele. Inclusive, uma história interessante é que eu sempre quis tocar piano. E aí, depois de adulta, eu resolvi começar a fazer aulas de piano. No começo eu estava evoluindo super bem, mas quando chegou a hora de colocar emoção na música, eu não conseguia entender o que o professor estava me falando. Eu queria que ele me explicasse com que intensidade tocar as teclas. Meses depois, começou a malhação com uma personagem chamada Benê, que ela tinha síndrome de Asperger e a mesma dificuldade que eu. Acredita que eu não conectei as duas pontas? Porque eu não me identifiquei com a personagem, porque ela tinha uma coisa bem estereotipada do Asperger, que é até legal, mas não foi suficientemente bom para que eu conseguisse me enxergar ali.
Então foi uma jornada de muita quebra de preconceitos também. Masking, Masking. Masking é um termo adotado lá de fora que significa nada mais nada menos do que um conjunto de estratégias para mascarar, para disfarçar os sintomas do autismo, as características, os comportamentos da pessoa autista. Pode parecer, para quem vê de fora, que essas estratégias adotadas para passar despercebido ali na sociedade, que isso é uma estratégia ok, que traz benefícios e traz, porém ela também cobra um preço, porque comportamentos ou a falta de comportamentos que pessoas neurotípicas fazem no automático, que ninguém precisou às vezes chegar e ensinar, a pessoa autista ela tem que estar ali se policiando para se comportar de determinada forma que é mais aceitável socialmente ou para não se comportar de determinadas formas. Eu não acredito muito nisso, não. Essas coisas meio que são impostas, sabe, na criação, na interação com os pares, vai sendo moldado. Mas aí a diferença está que, enquanto uma pessoa neurotípica faz isso lindamente, plena, assim, e se sente super bem, às vezes, uma pessoa autista, ela necessita dessas estratégias para se encaixar, até para evitar prejuízos sociais. Isso custa um preço muito caro. Isso desgasta, isso esgota, isso cansa, pode, a médio e longo prazo, acarretar em ansiedade, em depressão, um sentimento de vazio, um sentimento de não se reconhecer. É uma faca de dois gumes. Então, Cássia, considerando o seu recebimento de diagnóstico tardio, penso que você teve toda uma vida, uma infância, uma adolescência, que você precisou se virar. Precisou se adaptar para poder levar a vida, se desenvolver, conseguir conquistar as suas coisas. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho quais foram essas estratégias que você utiliza para disfarçar ou mascarar os sintomas de autismo. Foram tantas as estratégias de adaptação que eu fiz. No começo eu tentava simplesmente copiar as pessoas e conter as crises assim, na marra. Sabe quando você sente que vem um choro e você tenta não lacrimejar? Desse jeito. Mas não deu certo. Com o tempo eu fui percebendo maneiras que eu não sei nem explicar aqui de contornar os meus próprios sentidos e contornar os meus próprios sentimentos, para não tê-los, para não senti-los. Se eu não sentisse, eu não teria crise. E eu fui fazendo isso ao longo da vida. Os remédios acabaram ajudando nessa estratégia de contornar. Eu também comecei a me adaptar às outras pessoas, não do jeito que elas gostariam, do tipo, eu só tomo um tipo específico de leite, a adaptação seria eu tomar qualquer leite. Mas não, a minha adaptação é, se não tem o meu leite, eu vou tomar suco. E as pessoas ficavam um pouco frustradas, mas isso me deu uma certa sobrevivência no meio típico. Além disso, coisas engraçadas. Às vezes eu que não gosto nada de fofoca e vida dos famosos, ficava estudando revistas de fofoca ou noticiários de fofoca para poder ter assunto para conversar com as pessoas. O único objetivo era ter assunto. Aí eu entrei num grupo que acompanhava muito futebol, passei a estudar futebol. Aí eu mudei de emprego, fui trabalhar num lugar em que todo mundo assistia aquela série Lost. Eu assisti a série inteira só para ter assunto com as pessoas. No caso de Lost, eu gostei realmente da série, mas muitas coisas eu fiz para tentar me encaixar e me adaptar a coisas que não tinham nada a ver comigo. Já também mudei muito a forma de me vestir, muito a forma de me portar fisicamente. Ficava treinando expressões na frente do espelho, reparando na forma como as pessoas se expressam, reparando na reação dos outros quando alguém contava uma piada. E ia treinar tudo isso sempre para fazer com que eu parecesse mais interessante. E eu acreditava, de verdade, naquele ditado que diz que o hábito faz o monge. Se eu fizer isso direitinho por muito tempo, um dia vai ficar tão natural quanto é para as outras pessoas.
Eu não sabia que as pessoas não tinham a mesma dificuldade que eu. Então eu realmente achava que elas tinham mais treino do que eu. E eu treinava, mas nunca fica bom. É claro que tudo isso me deixa simplesmente exausta, porque além de eu ter todo um comportamento específico para aquela ocasião na qual eu tenho que copiar e forçar certos movimentos, gestos e tons, além de conter as minhas estereotipias normais, isso também tinha junto com isso as crises sensoriais, né, os estímulos sensoriais que estavam ali me atrapalhando. Então, depois de um dia cheio, eu sempre me senti muito cansada e eu, sem perceber, eu sacrifiquei totalmente a minha vida pessoal para poder ter trabalho e uma independência financeira. Após o recebimento do diagnóstico, depois que você pôde se reconhecer, você teve a confirmação que você era autista, você consegue se expressar com mais liberdade ou ainda sente a necessidade de mascarar sintomas? Geralmente, em quais momentos você sente que precisa mascarar? Em quais momentos você sente que você pode ficar mais à vontade? Essa estratégia, que é o masking, a camuflagem, é uma coisa que eu não vejo num horizonte em que eu esteja trabalhando, um horizonte em que eu consiga me livrar totalmente do masking. O que eu estou fazendo é algumas coisinhas sutis me permitindo, como por exemplo, balançar as pernas, apertar os dedos, ficar mais quieta em concentração quando é o momento de eu me concentrar, evitar algumas atividades que não são obrigatórias, como, por exemplo, ir a algum evento específico de trabalho que não tem nada que eu vá desenvolver ali, para poder me preservar um pouco. Mas eu não vejo ainda, infelizmente, um horizonte onde eu vou poder ser genuína nas minhas expressões e no meu jeito de ser e ainda assim ter credibilidade, porque, infelizmente, o mundo ainda é muito capacitista. Imagina você numa reunião de diretoria aprovando um projeto complexo, a diretoria falando muito bom esse projeto, você tem carta branca para tocar e a minha reação natural seria dar pulinhos de alegria e bater palmas, né? Eu não vejo um mundo ainda na qual eu possa ter essa reação e as pessoas que aprovaram o projeto não ficarem com medo de como eu vou conduzir o projeto ali para frente. Como eu falei, a sociedade ainda precisa evoluir um pouquinho mais para eu poder me livrar dessa camuflagem. Gente, como eu já tinha falado no começo do episódio, a Cássia, ela tem um TikTok. Não sei se eu falei o nome, mas vou falar agora. Ele se chama literalmente, underline, autismo, onde ela posta vários vídeos falando sobre autismo. Cássia, qual foi a sua maior motivação para criar um perfil no TikTok, para compartilhar informações sobre autismo? Quais são os seus planos e objetivos? O seu trabalho na conscientização sobre o autismo, você tem algum plano de estender, de manter? Eu vou adiantar aqui que eu já sigo, eu já acompanho, vou continuar acompanhando, gosto muito dos vídeos. E aproveitando, como você espera que o diálogo em torno do autismo evolua nos próximos anos? Olha, o meu perfil do TikTok, ele começou sem muita pretensão. É que, à medida que eu fui me descobrindo, eu fui compartilhando essas descobertas na rede, porque, por incrível que pareça, eu não me sentia à vontade para compartilhar com as pessoas que convivem comigo e me sentia à vontade para me compartilhar com desconhecidos, pessoas que tinham as mesmas características, e à medida que eu ia compartilhando, pela primeira vez eu senti acolhimento, eu senti pertencimento, eu me senti normal, igual. E eu continuei publicando para ter esse sentimento. Até que num dado momento eu decidi que eu precisava conscientizar as pessoas sobre outros tipos de pessoas autistas com outras características, para que todo mundo tenha o seu merecido diagnóstico e seu merecido tratamento. Eu pretendo permanecer com o meu perfil ativo e publicando informações, humor, relatos, explicações, até que um dia o meu perfil se torne inútil, porque toda a sociedade já sabe como é o autista, as diferentes características, que os profissionais da saúde levem essa possibilidade na hora de diagnosticar um paciente que está em sofrimento há muito tempo e que os tratamentos convencionais não funcionam.
O dia em que o autismo for tão conhecido quanto outras questões que já são tratadas e as pessoas têm alívio muito mais cedo, aí o meu perfil vai perder a função e eu terei atingido o meu maior objetivo. Porque é importante que a sociedade conheça o verdadeiro autismo e derrubar alguns mitos que a gente encontra por aí, né? Ah, mas você olha nos olhos. E aí eu descobri que não é olhar na direção do olho, que é você fazer realmente uma conexão com a pessoa que você está olhando, ali naquele momento, naquele olhar, transmitir sentimentos. E isso eu não faço. Ah, mas você fala super bem. Sim, eu falo super bem porque o meu desenvolvimento intelectual, ele é normal, mas da mesma forma eu não consigo transmitir todo tipo de informação pela minha fala. A parte emocional dificilmente é transmitida pela minha fala. Ah, mas você trabalha. Fala, sim, trabalho. Autistas podem trabalhar e ser produtivos. Mas é que sem o devido atendimento, para eu manter uma carreira que funciona, eu abri mão da minha vida pessoal porque eu não consigo ter energia para as duas coisas. Mitos que precisam cair. Esses mitos dificultam as pessoas a terem acesso ao correto diagnóstico, bem como acesso às medidas que podem melhorar a qualidade de vida. Não tem cura, não tem medicamento específico para o autismo, pelo menos até onde eu sei, mas você pode tomar medidas muito simples na sua rotina, na sua qualidade de vida, na forma como você se expõe a estímulos, na forma como você se regula, e a vida melhora muito, ela fica muito mais leve, ela começa a valer a pena. Qual mensagem você gostaria de compartilhar com outros autistas, especialmente aqueles que também foram diagnosticados na idade adulta? E aproveitando, qual recado você gostaria de dar para pessoas que estão iniciando sua autodescoberta no autismo? O meu recado é para pessoas que suspeitam ter autismo ou para aquelas que estão em grande sofrimento e ainda não descobriram a causa, não conseguiram ainda um tratamento que lhes desse alívio. O recado é: não desista. Existe sempre uma forma de você encontrar o seu bem-estar. Provavelmente até então você procurou nos lugares errados, e enquanto você não encontrar algo que faça sentido para você, continue procurando. Não desista de você. Lance mão de todos os meios que estiverem ao seu alcance até você descobrir o que está te causando sofrimento. Se empenhe, se dedique, se informe, procure médicos, mas não se acostume com o sofrer. Estamos chegando no final desse episódio. Mais uma vez eu te agradeço, Cássia, te agradeço muito pela sua participação. Eu quero deixar aqui as portas abertas, o convite já aberto, para que se você quiser voltar outras vezes a gravar, eu adoraria gravar outros episódios com você, talvez com temas mais específicos, então o convite já está aí. E deixa aqui para o ouvinte os meios de te contactar, TikTok, Instagram, e-mail. Bom, aqui então para encerrar, eu gostaria de agradecer muito o convite por estar aqui com você hoje e dizer que quem quiser seguir as minhas páginas, acompanhar a minha história e os conteúdos que eu divulgo, eu tenho rede social no TikTok e no Instagram, ambas com @literalmente _autismo, tá bom? É o perfil literalmente. Eu espero por vocês lá. Esse foi mais um episódio do podcast Contra Controle. Eu tô muito feliz que você tenha ficado comigo até aqui. Nos segue nas redes sociais em @podcast Contra Controle no Instagram. Lá você vai poder acompanhar não só cortes dos episódios, como ter um pouquinho mais de interação, de proximidade. Rola ali um stories dos bastidores, novos convidados. A gente às vezes dá um spoilerzinho assim, qual vai ser os próximos episódios, quais os próximos temas vão sair. Então, segue lá, Podcast Contra Controle, também no TikTok, Podcast Contra Controle. É um pouco parecido com o Instagram, mas tem um que a mais. Você sabe que o TikTok tem aquele borogodó que a gente ama, né? Então, segue lá no TikTok também. Me segue no meu Instagram pessoal, jrocha.psi. E não esquece de seguir também a nossa agência parceira, que é a Agência Milo. Vai lá no @lab.milo e segue o pessoal também. Relembrando que tá vendo esse visual bonitão
aqui do podcast é tudo responsabilidade da Miriam. Sim, pessoal, arrasa. E já ia esquecendo, temos novidades. O podcast Contra Controle agora também está disponível no Deezer. Então, atualizando, você pode acompanhar o podcast Contra Controle no Spotify, você pode acompanhar também no Amazon Music, você pode acompanhar no Google Podcasts, no Castbox, você pode também acompanhar no Rádio Public. Enfim, você pode acompanhar o podcast Contra Controle na sua plataforma de música favorita. Só não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de deixar o seu comentário com a sugestão de tema, com a sugestão de convidado, falando o que é que você achou do episódio. Vai lá, participa dessa força. Também não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, também podcast Contra Controle. Vai lá, todos os episódios em vídeos daqui estão lá, os de áudio não. Exclusivo aqui pra galera que gosta de ouvir podcast com fonezinho de ouvido, tomando um cafezinho. Mas em breve também terá conteúdo exclusivo para o YouTube. Então, assim, se você acompanhar só no YouTube, vai ficar com metade da diversão. Se você acompanhar só nas plataformas de música, também vai ficar só com metade da diversão. Mas eu aconselho você que você acompanhe por aqui e acompanhe lá também. Então, é isso. Até o próximo episódio. Até a próxima semana. Tchau, tchau.